caros alunos de Geometria Básica 2. Meu nome é Isaac, sou professor da disciplina de Geometria Básica 2 e nessa aula nós vamos falar sobre paralelismo no espaço, alguns axiomas e algumas proposições sobre paralelismo no espaço. Então, na disciplina passada nós vimos que existem vários axiomas da geometria básica, na geometria, da disciplina de geometria, né, que são verdades aceitas para que a gente possa construir todo o conhecimento geométrico. Então, para que a gente possa estudar a geometria no espaço, tem alguns axiomas que a gente vai ter que acrescentar àquela lista da disciplina passada para que a gente possa trabalhar alguns novos conceitos. Então, um desses axiomas é que, por três pontos não colineares, passa um único plano. Tá? Então, esse é um axioma muito importante e é um axioma que ele vai permitir que a gente desenvolva vários raciocínios posteriores aqui em geometria espacial. Então, se eu tenho três pontos, consigo estabelecer apenas um plano. Inclusive, a gente pode perceber isso na prática quando a gente percebe que, por exemplo, em determinados bancos, banquinho que a gente senta, que às vezes tem apenas 3 pontos de apoio, ele tem uma estabilidade muito melhor que nossas cadeiras que têm 4 pontos de apoio. Justamente porque com 4 pontos de apoio, se houver um mínimo desnível, né, eu posso estabelecer vários planos, né? Pelo menos 4 planos, né, diferentes. E já com 3 pontos passa apenas um único plano. Então, a estabilidade de qualquer assento de 3 pontos de apoio no chão é um assento muito mais estável. Bom, outro axioma ele diz o seguinte: se dois planos distintos têm um ponto em comum, então a interseção entre eles é uma reta. Tá? A figura ela mostra mais ou menos a ideia. Se eu fizer a interseção entre dois planos, né, que a única forma deles terem um ponto em comum é tendo uma interseção. De qualquer forma que você intercepte dois planos, ele sempre vai criar uma reta. Tá? Bom, outro um axioma também que não tem muito o que falar é que qualquer que seja o plano, eu vou ter infinitos pontos no plano e infinitos pontos fora dele. Tá? Então, isso é mesmo um axioma para a construção da teoria de geometria. Bom, e esse axioma, eu tenho que se dois pontos de uma reta pertencem a um plano, então esta reta está contida nesse plano. Tá? Então, eu tenho dois pontos. Dois pontos eu defino uma única reta, certo? E que se esses dois pontos pertencem ao mesmo plano, então a reta tem que estar contida no plano. Não tem muito o que discutir, é um axioma. Bom, agora nós vamos falar sobre algumas proposições. Então, essas proposições, elas são todas demonstráveis e a demonstração está contida no fascículo. Eu não vou falar sobre a demonstração, né, eu vou apenas explicar a proposição, mas as proposições elas são todas demonstráveis, as demonstrações estão feitas no fascículo. É importante que vocês leiam, mas elas não serão cobradas na prova. E são proposições mesmo para que a gente aumente nosso conhecimento sobre os elementos, os entes geométricos que nós vamos trabalhar no curso.
Então, a proposição, por duas retas concorrentes passa um único plano. Então, retas concorrentes são retas que têm um ponto em comum. Tudo bem? Então, aqui na figura, o ponto C é um ponto em comum às duas retas. E esses pontos A e B eu coloquei aqui de propósito justamente porque a demonstração passa por essa construção. Então, eu tenho um ponto, se as retas são concorrentes, eu tenho o ponto C, e se eu pegar o ponto A, um ponto numa reta e um ponto noutra reta, como as duas retas elas definem esses três pontos, e por três pontos passa um único plano, então existe apenas um único plano que contém essas duas retas concorrentes, tá certo? Então a ideia é mais ou menos essa: tenho duas retas concorrentes, eu defino um ponto de interseção, e basta eu pegar um ponto qualquer de uma reta, um ponto qualquer da outra reta, eu construo três pontos, e por esses três pontos passa um único plano que vai conter as duas retas, justamente porque esse plano contém os pontos A e C dessa reta, então ele contém a reta, e contém os pontos B e C pertencem ao plano e pertencem à reta, então essa reta também está contida no plano. E um conceito muito importante é o conceito de objetos coplanares. O que são objetos coplanares? São objetos que pertencem ao mesmo plano. Então, quando eu digo assim, esses pontos A, B, C são pontos coplanares, então eles pertencem ao mesmo plano, da mesma forma como essas duas retas são coplanares. É uma denominação muito importante para o nosso curso. Bom, nessa definição, ela é muito importante porque ela difere um pouco da noção de retas paralelas na geometria plana. Aqui na geometria espacial, duas retas vão ser paralelas se elas não se interceptam, mas se existe um plano que as contém. Tudo bem? Então, eu posso ter... Qual é a definição que a gente tinha lá na geometria 1, na geometria básica 1? Duas retas paralelas são duas retas que não se interceptam, não tem ponto em comum. Tudo bem, mas lá todas as retas estavam no mesmo plano. Agora, aqui na geometria espacial, podem existir retas que não se interceptam, mas que não estão no mesmo plano. Então, temos que fixar isso. Duas retas só vão ser paralelas se elas não se interceptam, se elas não têm ponto comum, mas também se elas são coplanares, tá certo? Na proposição 2, eu tenho uma afirmação que é muito parecida com um axioma na geometria plana 1, na geometria plana, que é por um ponto fora de uma reta, passa uma única reta paralela à reta dada. Tá? Então, de novo, isso só funciona se as retas forem coplanares. Então, dada uma reta, eu pego um ponto fora dela, eu vou ter apenas uma única reta paralela à reta dada. Tá? Então, essa reta paralela também pertence ao mesmo plano. E na proposição 3, eu pego duas retas distintas. Se essas duas retas forem paralelas a uma terceira reta, então as duas primeiras são paralelas entre si. Tudo bem? É um conceito mais tranquilo. E se duas retas que não se interceptam só vão ser paralelas se elas forem coplanares, tem que existir uma definição para quando duas retas não se interceptam e elas não são coplanares. Essa definição é de retas reversas. Então, duas retas reversas são retas que não se interceptam, mas que não possuem um plano que as contenha.
tá? Então, eu tenho, nesse exemplo, essas duas retas. Essa reta que possui os pontos A e B, ela pertence ao plano mostrado na figura. E essa reta aqui, que ela não pertence ao plano, não está contida no plano, ela possui pontos C e D. Essas duas retas não possuem nenhum plano que possa conter elas. Então, elas são retas reversas. Mas tem que ser retas que não possuem interseção. Tudo bem? No paralelismo entre duas retas, eu vou definir quando é que uma reta e um plano são paralelos. Uma reta e um plano vão ser paralelos se elas não têm nenhum ponto em comum. Tá? Então, a reta vai ser paralela ao plano e o plano vai ser paralelo à reta. Podemos perceber que essa reta que passa pelo ponto z igual a 1 é uma reta paralela ao plano OXY, que é o plano que tem cota, as cotas são todas zero. Né? E essa reta possui cota sempre igual a 1. Então, essa reta não possui nenhum ponto em comum com esse plano. Logo, essa reta é paralela ao plano e o plano é paralelo à reta. Ok? É uma definição. E agora eu tenho essa proposição. Se uma reta é paralela ao plano, então era paralela a uma reta contida nesse plano. E podemos ver que essa reta é paralela a esse plano de baixo. Como eu vou ter, se eu montar um plano que contenha a interseção desse plano que contém essa reta dada com o plano inicial, né, eu vou ter que essa reta vai ser paralela à interseção entre dois planos, que nós já vimos que a interseção entre dois planos ela é uma reta, certo? Então, essa reta e essa outra reta que possui os pontos A e B são retas paralelas, e essa reta ela é contida nesse plano dado. Tudo bem? Bom, então vamos para a proposição 5. Se uma reta não está contida em um plano e é paralela a uma reta desse plano, então era paralela ao plano. Então é uma situação diferente. Eu tenho uma reta, ela não está no plano, mas se ela for paralela a uma reta do plano, então ela vai ser paralela ao plano também. Tá? Então vejam que são coisas diferentes. Primeiro, essa reta inicial, se ela for paralela ao plano, então ela também vai ser paralela a uma reta contida no plano. Então são duas coisas diferentes. A hipótese é que a reta é paralela ao plano. Então, vai existir uma reta no plano que é paralela à reta inicial. Ok? A segunda condição é que eu tenho uma reta fora do plano. Se ela for paralela a uma reta do plano, ela também é paralela ao plano. Ok? Bom, e a última proposição dessa sessão, dessa aula, é que se eu tiver uma reta paralela a dois planos que são secantes, né, o plano alfa e beta, então se eles são secantes, eles interceptam. Se a R é paralela aos dois planos ao mesmo tempo, então ela vai ser paralela à interseção entre alfa e beta. Tá? Então podemos ver que eu tenho a reta R, ela é paralela a beta, ela é paralela a alfa, e ela vai ser paralela a essa reta, que está mostrada só em forma de segmento, mas os planos são infinitos, então a interseção é infinita, isso aqui define uma reta também, essa interseção. Então a reta R vai ser paralela à interseção entre os dois planos. Ok? Então eu espero que essa aula, né, ela possa ter contribuído para elucidar alguns pontos de dúvida dessa aula.
e nós vamos continuar produzindo outras videoaulas para tentar trabalhar várias aulas desse fascículo, e eu espero que vocês façam as atividades dessa aula, procurem ler o fascículo e até a próxima aula. Muito obrigado.